A história logo começa na prestigiosa Academia Mágica Higarden, uma academia que naturalmente valoriza o talento para a magia. Porém, nosso protagonista não tem tanta aptidão com magia, infelizmente. Como uma compensação, ele sempre vai para a masmorra matar monstros e treinar suas habilidades de combate. Um tempo depois, em uma das salas de aula da academia, nos é explicado que canalizando a pequena quantidade de magia no minério de Balca e no pó de Agni, cria-se um pedaço de enxofre, e logo em seguida se torna possível catalisar uma chama brilhante. O professor Edward afirma esta informação e busca um aluno para nos mostrar isso na prática. Chamando Will, que estava distante em seus pensamentos para ir na frente da turma, Will não parece muito surpreso com essa situação toda. Will tenta usar o catalisador para gerar uma chama. Infelizmente, ele falha miseravelmente e a turma toda cai na risada. O professor logo mostra sua indignação com o fato que Will não pode nem mesmo usar uma magia de nível básico, o apelidando de aluno teórico. Sem perder tempo, outro aluno chamado Sion nos mostra como fazer esta magia com facilidade. O professor logo afirma que neste mundo magia é tudo. Um sem talento não merece estar em um ambiente que dá origem aos grandes sábios, reforçando que nosso protagonista deveria sair desta academia de uma vez por todas. Depois da aula, Sion vem confrontar Will, dizendo como ele é um fracasso total nesta academia. No mesmo momento, conhecemos a Clorette Loire, filha de uma família nobre, mesmo que apenas no nome, e uma aluna um tanto quanto boa na academia e que não vai permitir que insultem um amigo dela. Sem medo, ela defende Will, dizendo como ele é gentil e se esforça mais do que qualquer um. Sion vai embora logo em seguida, mas reforçando que se tornar um magia Vander sem ter magia é algo impossível e que Will deveria apenas sair da academia logo. Colette consola Will, dizendo que há algo errado com o professor usando ele de motivo de chacota dessa forma. Will não parece muito triste com tudo. Não podendo usar magia é algo que ele já espera ter que passar. Além disso, ele se considera muito sortudo por ter uma garota bonita preocupada com ele. Dito isso, ele faz Colette perder sua compostura totalmente pelo elogio repentino de Will. Em seguida, Will se encontra olhando para o céu. Colette nos explica que os magos mais poderosos, os Magia Vander, continuam a defender o céu. Mas agora, voltando a muito tempo atrás, as pessoas não sabiam nada sobre o céu. Elas estavam presas à escuridão. O mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais, por tempos até que 5 magos se juntaram contra eles. Esses magos repeliram os invasores. Eles lançaram um selo no céu que trouxe paz ao mundo. Estes sendo os Magia Vander. Esse título vem sendo conhecido desde então e concedido apenas aos mais fortes. Todos no mundo sonham com isso pelo menos uma vez, a honra de se tornar um mago. Agora, voltando para os tempos atuais, Colette questiona se a varinha da donzela de gelo estaria cuidando deles hoje. Will afirma que sim. Agora, indo para as memórias de Will, Will e Elfaria, lendo um livro, ficam surpresos que exista um sol e uma lua além das barreiras. Elfaria diz que se eles chegarem o mais perto possível do céu, no topo da torre, se eles se tornarem Magia Vander, talvez consigam ver o pôr do sol, dando início a uma promessa que Will e Elfaria chegariam neste nível um dia. Mesmo sendo uma promessa inocente de infância, Elfaria tinha o potencial real. O talento, ela se tornou a Magia Vander mais jovem a ganhar esse título. Quanto a Will, mesmo sem capacidade e talento, ele se recusa a desistir da promessa feita aquele dia. Um tempo depois, Will encontra o professor Wagner. Ele o repreende por ter ido mais uma vez para a masmorra sem permissão. Contudo, Will ganha 2 créditos pela morte de um guardião maligno. Apesar de tudo, seu professor explica que para ele se tornar um Magia Vander é necessário pegar créditos em 3 categorias diferentes, sendo escrita, feitiços e praxis. Dadas as circunstâncias de Will, ele nunca ganhará créditos de feitiços, sendo assim impossível avançar dessa forma. Além disso, a formatura de Will está em risco por não ter conseguido ganhar crédito nos exames mais recentes, tendo que ganhar 4 créditos até o final da semana. O problema aqui é que faltam apenas
2 dias para fechar a semana. Seu professor o ajuda informando que tem uma criatura no 6º andar da masmorra que pode dar a ele os créditos que faltam. Infelizmente, Sion também escuta toda essa conversa atrás da porta e agora ele finalmente vê uma forma de tirar o Will da academia de forma definitiva. A caminho do 6º andar, Will segue à procura da criatura. Sion e seus amigos também buscam o mesmo. O plano é derrotar a criatura antes que Will a encontre. Infelizmente, Sion não esperava que quem encontra eles é uma criatura de nível muito maior, que vale 10 créditos. Will rapidamente chega ao local e toma conta da situação, vendo Sion em perigo. Apesar da situação, Will se pergunta se realmente deveria salvar Sion, depois de tudo que ele o fez passar. Porém, Will lembra de uma conversa com sua amiga Elfaria, dizendo como ele é gentil e mais corajoso do que qualquer um. Com isso, Will vai com tudo para cima da criatura, defendendo Sion. Acima da masmorra, o professor Edward informa Orkney que Sion e seus amigos foram para o 6º andar sem permissão e pede a ele para que os localizem lá dentro. Mas Orkney, sabendo disso, diz que não seria necessário, assim mostrando a ele a batalha de Will contra a criatura de nível superior. Sion e Edward ficam surpresos com o desempenho de Will na batalha. Orkney explica que Will tem uma força sobre-humana que nenhum mago jamais possuiria. Um físico incrível e habilidades de intuição de combate muito avançadas. Com isso, neste repleto mundo de magia, Will é o único guerreiro presente, finalizando a batalha com um golpe de espada que supera até mesmo um raio. No dia seguinte, Will nos conta que esta é a história que viraria o mundo de cabeça para baixo. Uma história sobre a união entre varinha e espada. Vemos uma memória de Will com seus 10 anos, todos os julgando por não conseguir usar magia e que não passava de uma isca para atrair a sua amiga Elfaria para a escola. Após isso, vemos Will na sala da diretora, onde ela o entrega uma espada para se defender das magias que ela joga nele. Após ver seu desempenho, a diretora permite que ele continue na academia apesar da sua condição. Então, Will a pergunta se poderia subir na torre algum dia atrás de sua amiga. A diretora fala que se ele for persistente e infalível, talvez um dia consiga. A cena corta para Orkney explicando para sua turma como funciona a subida para a torre, e que há apenas 2 formas, a primeira sendo criar uma nova magia, e a segunda é obtendo pelo menos 7.200 créditos na academia. Ele diz que apenas um número limitado consegue da primeira forma, sendo melhor correr atrás da segunda opção. Fora da sala, Colette encontra Will e o pergunta como foi sua aula de reforço. Will nos conta que apesar de ter pegado todos os créditos possível em escrita e em nenhum em feitiço, ele não deixará de se esforçar para se graduar. Mais à frente, podemos ver um dos amigos de Sion espalhando o boato que ele derrotou uma criatura de 10 créditos. Apesar disso, Sion está aborrecido por saber que isso é uma mentira. E, ao ver Will passando no corredor, o confronta indignado por ter sido passado para trás por um sem-talento. Enquanto isso, na sala da diretora, Edward se encontra pedindo a expulsão de Will. A diretora não entende o porquê expulsá-lo, já que ele chegou tão longe e com notas boas, tirando o fato que ele não pode usar magia. Ela diz que pode haver outros caminhos para ele além de subir na torre. Edward diz que o problema aqui é ele querer subir na torre. A diretora então diz ao Ed para fazer um teste pessoalmente a ele. E caso ele não passe, Ed pode decidir a expulsão dele. Agora no corredor da academia vemos Will mexendo em seu armário. Colette diz que ele não mudou nada e continua a guardar sua espada ali. Ele a conta que não pode sair com ela pela academia e voltar até seu dormitório seria um problema, já que seu colega de quarto não o deixa sair de lá quando entra. Na sala de estudos vemos Will estudando incansavelmente. Colette diz que ele já é incrível na escrita, não precisa se esforçar tanto. Mas ele continua, pois não pode perder sequer nenhum ponto. E também diz se identificar com a perspectiva da raça dos anões que está escrevendo, já que eles não podiam usar magia, mas continuavam a lutar sempre. Ed aparece para levar Will para o salão de feitiços sozinho. E o diz que isto seria uma aula de reforço para ele. Logo ele revela seu teste para Will. Seu objetivo é acertar um único golpe nele e assim ganhará 5 créditos de feitiço. Caso ele não consiga, será expulso. Enquanto isso, Orkney é chamado pela diretora para ser avisado sobre o teste de Will. E também que ele está proibido de interferir nesta luta. Orkney diz que uma luta entre ambos é loucura, já que Ed é o que mais esteve próximo de se tornar um magia Vander. Apesar dele ter sido derrotado, ele já chegou ao topo da torre. Agora na luta de Will, ele sempre tenta encurtar sua distância contra Ed, mas sem sucesso, pois a defesa de Ed é muito forte. Will percebe que não há uma única falha sequer nos ataques ou defesas de Ed, reconhecendo a força de seu professor. Ed diz que usará apenas sua chama e seu escudo contra Will. Logo ele começa a preparar vários ataques de um feitiço só. Will, sem ter para onde ir, é almejado pela enxurrada de chamas de Ed. Will diz que se pelo menos tivesse sua espada teria alguma chance. A cena corta para Colette, preocupada com Will e esta aula de reforço sozinho com Ed. Logo vemos o familiar de Will tentando buscar sua espada em seu armário.
Voltando para Will em sua luta, vemos Ed dizendo a ele que se não pode superar nem mesmo ele, não poderá chegar muito longe. E diz ser assim que o mundo funciona. Uma espada nunca superará uma varinha. Mesmo assim, Will ainda deseja se tornar um Magievander. Ed o pergunta por que insistir tanto nisso. Então Will diz que isso é pela sua promessa a Elfaria. Ed fala que um amor tolo não poderia o levar a alcançar o topo da torre. Logo Colette aparece e joga a espada de Will para ele. Independente disso, Ed continua a lançar magias contra Will, mas agora ele pode cortá-las pelo metal de Moria em sua espada. Will então continua a tentar se aproximar de Ed apesar das chamas, mas agora com sua espada, ele facilmente quebra sua defesa e o acerta usando um ataque aéreo. Ed se dá por vencido, e Will se encontra acabado, mas ganhou seus 5 créditos. A cena corta e vemos a diretora e seu professor o elogiando e reconhecendo sua força mais uma vez.